curso de Teologia Cética e Mística. Com a graça de Deus, estamos encerrando hoje esse curso de introdução à Teologia Cética e Mística. E enquanto isso, vamos esperando o nosso pessoal entrar para falarmos sobre os meios exteriores de perfeição. Hoje falaremos sobre o plano de vida, sobre a leitura espiritual e também falaremos sobre a santificação das relações sociais. Vamos esperar só um momentinho até que o nosso povo consiga entrar, mais ou menos até 9h05, por aí. Boa noite a todos que estão entrando, que Deus abençoe a cada um. Chegamos ao final, né? Chegamos à última aula do nosso curso. Deus abençoe. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Marcelo, Carlos, Marina, Geisa. Só estou esperando um pouquinho para o pessoal entrar e para a gente poder começar a nossa aula, tá bom? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Denise. Boa noite, muito bem, vamos fazer a nossa oração para darmos início a esta quinta e última aula do nosso curso de Teologia Cética e Mística. Que Deus possa derramar sobre nós o seu Espírito Santo e inspirar cada uma das nossas palavras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Para honrar aquela que é a sede da sabedoria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Muito bem, que Deus abençoe a todos. Salve Maria. Estamos dando início à nossa quinta e última aula do nosso curso de Teologia Ascética e Mística. E nessa quinta aula, como prometido, nós falaremos sobre o restante dos meios exteriores de perfeição, que nós vimos que são 4. Nós falamos ontem sobre um deles, que é a direção espiritual. E hoje nós tentaremos falar, se o tempo permitir, sobre o plano de vida. Falaremos também sobre a leitura espiritual e sobre a santificação das relações sociais. A Ana está publicando agora para vocês o link da chamada, para vocês colocarem, preencherem lá no formulário do Google, tá bom? Então preencham lá, por favor, não esqueçam. E lembrando que só aceitaremos a presença e pessoas que estão relatando que participaram da aula até amanhã. Então, por favor, né, façam esse preenchimento logo e para que a gente possa ter esse controle do certificado e tudo mais. E qualquer dúvida, entre em contato no e-mail do curso, né? Não é para entrar em contato com os professores, é para entrar em contato com o e-mail do curso,
Ana, se você puder colocar também o WhatsApp aí do curso também, por favor, para poder facilitar aos irmãos, para que assim eles possam, qualquer dúvida, tirar lá com o pessoal do curso, com a secretaria, questão de certificado, presença, quem ganha presença, isso tudo vocês podem tirar dúvida com eles, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos para o que interessa, que é a nossa aula de hoje. Hoje falaremos sobre o plano de vida, né? O que é o plano de vida? Eu fiz uma pequena definição de plano de vida, né? O plano de vida é a ordenação do dia para Deus através de práticas de piedade. Essa piedade entendida como um zelo de amor, ou seja, o plano de vida é a ordenação do dia para Deus através de práticas de piedade. Práticas de piedade zelosas, né? Cheias de amor. Então, esse é o intuito da vida espiritual. Qual seria a necessidade do plano de vida? Primeiro, né? Vamos fazer uma fundamentação bíblica disso, né? Primeiro, São Paulo nos diz: trabalhai pela vossa salvação com temor e tremor. Então, nós percebemos que, por mais que nós já tenhamos recebido a salvação de Deus, São Paulo nos diz que nós devemos trabalhar pela nossa salvação. Trabalhar significa responder a cada dia com temor e tremor, né? O medo de perder a salvação, né? E o temor de verdadeiramente honrar a Deus com a minha piedade, com o meu amor a Ele. E depois diz São Paulo: orai sem cessar. Essa ordem, né? esse imperativo, orai sem cessar, nos faz perceber que o nosso dia ele deve estar permeado de orações. Não que eu devo anular as minhas práticas de trabalho, devo parar de fazer as coisas, né? E vou só rezar agora na vida. Não. Mas eu também tenho que ter momentos para oração. Então, o meu dia ele deve estar ordenado para a oração. E depois de São Paulo também, em 1 Coríntios 9, 25, todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Então, São Paulo nos compara aos atletas que estão correndo, que estão impondo a si privações, que estão verdadeiramente correndo por um prêmio, que estão visando uma meta. Então, nós sabemos que existe um aspecto da vida espiritual que é a nossa correspondência a Deus. É claro, o primado é sempre da graça, o primado é sempre da ação de Deus, mas nós também precisamos, a partir desse convite de Deus, a partir dos dons que me são dados, eu preciso começar a responder a Deus. E depois Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer, lá na Prima Secunda, na questão 28, artigo 4, lá na solução, ainda não estou no livro, né? Ainda não estou no livro. Eu estou fazendo uma exposição aqui, uma exposição bíblica, depois em São Tomás, depois sobre o magistério recente com relação ao plano de vida. Hoje eu vou dar algumas opiniões sobre o plano de vida, algumas opiniões, na verdade, alguns ensinamentos. Vou falar um pouquinho sobre o Padre Tanqueray, sobre o Roio Marim e sobre São José Maria Escrivá, que são os que mais falaram sobre esse tema do plano de vida. Santo Tomás de Aquino nos diz: o zelo, qualquer sentido que lhe dê, provém da intensidade do amor. Ora, é manifesto que quanto mais intensamente uma potência tende para um objeto, tanto mais fortemente repele tudo o contrário e repugnante. Vamos explicar isso direitinho. O zelo, qualquer sentido que lhe dê, provém da intensidade do amor. Então, quanto mais intenso o amor, mais zelo uma alma tem. Então, a grande necessidade que nós temos, verdadeiramente, é de uma alma zelosa, porque cheia de amor. Então, uma alma só começa a amar a Deus quando tem intimidade com Deus. E essa intimidade, ela ordinariamente, normalmente, universalmente, eficazmente, vamos dizer assim, ela brota da oração. Ela brota desse diálogo íntimo com Deus e diário. Então, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não busco a Deus a cada dia, eu não conseguirei verdadeiramente viver a minha vida com um zelo de amor. E esse zelo é essencial, porque ele é a prova de que o amor existe. O zelo,
ele é fruto do amor. Santo Tomás tem uma questão na Suma Teológica só para isso. Perdão, um artigo só para isso. E no Magistério Recente da Igreja, lá no Catecismo, nós temos, lá no número 42 do Catecismo, pela sua revelação, Deus invisível na sua riqueza, Deus invisível na riqueza do seu amor, fala ao homem como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com ele. A resposta adequada a este convite é a fé. Então nós percebemos que Deus, ele convida o homem, mas o homem precisa responder. Deus me chamou, Deus me concedeu dons, Deus me deu graças, mas eu preciso responder todos os dias com fé. E essa resposta, ela está embasada numa decisão diária por Deus, né? Agora eu entro no Padre Tanqueray, depois eu passo para o Rui Marim e também depois para o São José Maria Escrivá. Segue em e-mail WhatsApp do curso pessoal para dúvidas sobre presença, certificado, etc. Então, quem tiver qualquer dúvida sobre o curso, sobre o certificado, podem verdadeiramente podem mandar mensagem ali. Pergunta: as nossas atitudes não podem ser uma oração se forem oferecidas a Deus? Exemplo, lavar a louça? Sim, isso é uma parte do plano de vida. Como nós falávamos ontem, o que o diretor deve incutir no dirigido é o oferecimento das obras e a capacidade de unir-se a Deus em cada uma das suas obras. Então isso também faz parte do plano de vida, esse exercício constante do oferecimento de obras. Pode ser uma oração na medida em que você oferece isso, mas não fazer disso uma desculpa para não ter momentos de oração, para não ter uma vida de oração, porque como fez Madre Teresa de Calcutá, né? Uma irmã reclamou com ela que elas estavam rezando muito de manhã e elas poderiam se dedicar logo aos pobres, elas ficavam 2 horas em adoração. E a irmã reclamou, ela falou, é verdade, né? Então agora vamos fazer 3, né? E elas faziam 3 horas de oração por dia antes de se dedicar aos pobres. Então aquelas mulheres que nós vemos que só vemos a parte do seu apostolado, esse apostolado, a alma dele, como diz Dom Chotard, era a vida interior. Então a vida interior era a alma que regia o apostolado, a entrega, o trabalho dessas mulheres. Então a gente também, né, além do oferecimento das obras, né, nós devemos ter momentos verdadeiramente onde paramos, sentamos, rezamos e temos encontro com Deus. Padre Tanqueray. O Padre Tanqueray diz que uma regra de vida, né, ele chama o plano de vida de regramento de vida. Uma regra de vida tem o objetivo de prolongar a influência do diretor, conferindo ao penitente princípios e regras que lhe permitam santificar todas as suas ações, aí o oferecimento das obras, né? Pela obediência e estabelecer uma norma de conduta prudente e segura. Então, o plano de vida, qual é a função dele, segundo o Padre Tanqueray? É prolongar a influência do diretor, como nós falávamos ontem. Então, a partir do plano de vida, o dirigido ele vai ter princípios e regras a partir dos quais ele vai analisar como está o crescimento dele. Crescimento na ordem, crescimento na decisão, né? Então, tudo isso serve para prolongar a ação do diretor espiritual. Para que haja progresso na santidade, precisamos fazer bom uso do tempo, sobrenaturalizar as nossas ações e seguir um programa de perfeição. Então, 3 coisas são necessárias, segundo o Padre Tanqueray, para progredir na santidade. Bom uso do tempo, sobrenaturalizar as nossas ações e seguir um programa de perfeição, um plano de vida. Então, se a gente está falhando nessas 3 coisas, né, ou em alguma delas, é porque a gente sabe que não vai conseguir avançar tão facilmente na vida espiritual. Então, bom uso do tempo. Né? Como é que eu tenho usado o meu tempo? Né? Será que com coisas fúteis? Fico vendo o dia passar? Né? Ou então, sou tão ativista que não consigo me dedicar em alguns momentos com Deus? Depois, sobrenaturalizar as nossas ações. E depois, seguir um programa de vida. Como o Senhor usa as redes sociais e o que aconselha aos seus filhos espirituais? Então, eu só uso as redes sociais, por exemplo, o Instagram, né? Que é uma rede que eu estou. Só tenho WhatsApp e Instagram, né?
Então o WhatsApp eu uso mais para pessoas mais próximas, para poder resolver coisas mais práticas. E depois o Instagram, simplesmente para fazer um apostolado, claro, com as publicações, e depois para responder mensagens. Não ficar rolando o feed de notícias, né, infinitamente, ficar ali perdendo horas e horas do dia, vendo o dia passar. E o que você fez no dia? Nada. Então isso é uma necessidade que nós temos. E de fato, se a gente não vigiar, a gente cai nisso, porque é muito fácil, né? Às vezes você está cansado e você quer distrair a cabeça e você fica ali passando e nem se dá conta. Então, se a gente não tiver uma regra, talvez um horário para entrar, ou então, eu só vou entrar para responder às pessoas, para poder fazer esse apostolado das pessoas que perguntam alguma coisa e tudo mais. Então, isso é essencial também para cada um de nós. Depois, o Padre Tanqueray diz: uma regra de vida bem elaborada, construída com a ajuda de nosso diretor espiritual, dá-nos essa tripla vantagem, ou seja, de usar bem o tempo, de sobrenaturalizar as nossas ações e de seguir um programa de perfeição, uma ordem específica. Então, o plano de vida, primeiramente, ele é construído com a ajuda do diretor. O diretor é aquele que nos ajuda a verdadeiramente construir ali o plano de vida. Você constrói o plano de vida, você entrega ao diretor o seu plano de vida, ele faz as modificações necessárias, o que acrescenta, o que tira, então, e te devolve com aquilo. E conforme o tempo, conforme você for vivendo o plano de vida, você dá um retorno para o seu diretor espiritual. Isso aqui não está dando muito certo nesse horário, então será que eu poderia trocar? Então tudo isso é algo a se conversar junto ao diretor espiritual ou então junto a um confessor. Pergunta: pode-se utilizar da escrita na oração meditativa? Sim, com certeza. Seria um bom exercício, né? O regramento de vida ajuda a santificação do próximo, diz o Padre Tanqueray. Para santificar os outros, devemos associar oração com ação, aproveitar bem o tempo dedicado ao apostolado e dar bom exemplo. Então, o que eu devo fazer para santificar os outros? Eu devo associar a minha oração com a ação. Depois, eu devo aproveitar bem o tempo que eu dedico ao apostolado. E depois eu devo dar bom exemplo também a partir disso. Qualidades do regramento de vida, né? Quais seriam essas qualidades, segundo o Padre Tanqueray, de um plano de vida? Primeiro, ele deve ser ao mesmo tempo flexível e rígido. Em que sentido ele diz isso? Deve ser flexível no sentido de que não cause escrúpulos, a ponto de que seja tão estreito ali os horários que a pessoa perde alguma coisa do plano de vida e ela acaba, muitas vezes, cedendo aos escrúpulos ou então à frustração. Então, não ser tão... Ele deve ser flexível, mas ao mesmo tempo ele deve ser rígido, no sentido de que não deve favorecer que aquela alma fique marcando passo na vida da santidade, mas que aquele plano de vida realmente a incentive à generosidade. Qual a importância de um diário espiritual? O diário espiritual não é uma necessidade, né? Somente se o diretor espiritual ele pedir, né? Mas, no caso, na direção espiritual, seria interessante que você tivesse um caderno da direção espiritual, primeiro, para preparar a direção, para escrever a direção, rezar, né, antes com os pontos que você vai apresentar ao seu diretor espiritual, e também para que você possa anotar os conselhos do seu diretor espiritual, porque com o tempo você pode rezar com aquilo ali, pode analisar o seu progresso, o seu retrocesso e levar esse retorno para o diretor espiritual. Letra B. Qualidade do regramento de vida. Luciano está perguntando como funciona essa direção espiritual. Foi a aula de ontem, Luciano. Aí você pode tentar assistir e ficar disponível a aula de ontem. Letra B. O plano de vida ele deve hierarquizar os deveres de acordo com a sua importância relativa. Qual seria essa hierarquia no plano de vida? O Padre Tanqueray diz: Deus, a salvação da própria alma e a santificação do próximo. Então, a necessidade que nós temos no nosso plano de vida é de colocar Deus em primeiro lugar. Depois, a santificação da minha alma, porque não vai bastar que eu queira santificar os outros e sem estar santo, sem estar em estado de graça, sem estar buscando a Deus,
e depois eu devo colocar ali a santificação do próximo. O padre Tanqueray diz que devem evitar-se dois extremos ali no plano de vida. O escrúpulo, que é aquela pessoa que ela fica tensa, né? Ela fica inquieta porque ela não está conseguindo realizar as coisas do plano de vida e tudo que ela não consegue ela já acha que é um pecado mortal. E depois a tibieza, né? A tibieza, como nós explicávamos, é essa doença da alma que torna a alma coloca a alma no estado de letargia. A alma fica estagnada, paralisada, fica como se fosse medíocre. E agora entramos no padre Rui Marim, né? O que o padre Rui Marim fala sobre o plano de vida? Ele diz que o plano de vida consiste em traçar um horário completo e detalhado das ocupações e exercícios de piedade que se há de praticar durante o dia. Então ele já diz aqui que o plano de vida consiste em traçar um horário completo e detalhado das nossas ocupações, ou seja, trabalho, estudo, academia, e junto desse plano de horários, colocar ali também os exercícios de piedade que se hão de praticar durante o dia, para cumpri-los fielmente depois de ter sido aprovado pelo diretor espiritual. Sem o plano de vida, vai dizer o padre Rui Marim, se perde muito tempo. Fomenta-se a indecisão, descuidam-se as obrigações, ou são cumpridas desordenadamente, e chega-se à inconstância e volubilidade do caráter. Qual livro do Rui Marim o senhor está utilizando? A Teologia da Perfeição Cristã. Então, o que o padre diz aqui, né? O padre Rui Marim? Ele diz que o plano de vida, ele ajuda a gente a não perder tempo. Porque geralmente uma pessoa que ela não tem um plano de vida, o dia dela acontece conforme a onda leva, entendeu? A pessoa ela vai fazendo, ela sabe o que ela tem que fazer. Ah, se sobrar um tempinho eu rezo, se sobrar um tempinho eu pego meu livro para ler, né? Se sobrar um tempinho eu vou na igreja, participo da missa hoje, né? Se sobrar um tempinho eu rezo o terço. Então a pessoa fica vendo a vida como diz o padre Paulo Ricardo, com uma biruta, né? Ela fica com aquela bandeira que fica sendo levada de um lado para o outro, né? Então ela fica indo conforme o vento. Então isso é muito importante, ter clareza da necessidade de organizar a vida a partir de um plano de vida. E quais seriam as qualidades do plano de vida aqui, segundo o padre Rui Marim? Primeiro, não adotar o plano de vida imediatamente, sem tê-lo ensaiado por um tempo. Ou seja, monta o seu plano de vida, apresenta ao seu diretor espiritual ou a um padre confessor de confiança seu, ou algum padre em quem você confia, mesmo que não seja o seu diretor espiritual, mas que possa te dar esse conselho. E depois começa a ensaiar esse plano de vida. Vê se vai dando certo, porque às vezes fica meio ilusório quando você faz aquilo meio sem testar antes. Vê como é que você está respondendo. Né? Não muda por negligência, porque você está sendo preguiçoso. Mas muda realmente, não, esse horário aqui, não, eu consigo fazer oração melhor às 7 da manhã do que às 6 e tudo mais. Então eu consigo rezar o terço melhor indo para o trabalho. Então você começa a ajustar o plano de vida de uma forma realista. Ele deve ser depois perfeitamente acomodado aos deveres do próprio estado, ou seja, da própria vocação. Um homem casado não pode ter o mesmo plano de vida que um padre, né, que certamente deveria fazer mais orações, por exemplo. Depois, deve estar adequado ao grau físico, psíquico e espiritual de cada alma. Então, eu não vou passar para um filho espiritual que começou a caminhada agora, que ele comece, sei lá, a ler a Suma Teológica como oração mental, vamos dizer assim, entre aspas. Depois, vai fazer a formação espiritual dele com o Código de Direito Canônico e ele vai rezar, sei lá, vai fazer 3.000 penitências durante o dia, exagerando assim bizarramente. Mas o plano de vida ele deve estar adequado a cada alma. Deve estar adequado à sua vocação. É um pai de família. Eu quero que você reze todas as horas da liturgia das horas. Tem pai de família que reza, mas tem outros que não conseguem. Então, se eu passo isso para um filho espiritual e ele não consegue, primeiro, isso vai gerar frustração,
vai pensar que ele que é negligente, preguiçoso, mas ele tem uma vida diferente da vida de um sacerdote. Então ele precisa realmente ter um plano de vida adequado à sua vida espiritual, que não será por isso menos perfeito, né, ou menos digno do que um plano de vida de um sacerdote, de uma religiosa, por exemplo. Padre, quando temos uma rotina incerta e temos incerteza sobre os acontecimentos? Primeiro, você ter uma rotina incerta não é um problema. A questão é que você tem que conseguir pegar ali os pontos de uniformidade, né? Porque geralmente o plano de vida nem um dia é como o outro. Então algumas coisas você vai ter que adaptar, algumas coisas você vai ter que mexer, mas se todo dia está mudando, então tem algum problema, entendeu? Eu tenho um filho espiritual que ele trabalha assim à noite, né? Então só vai dormir no dia seguinte. Então assim, o plano de vida dele é todo diferente dos outros, mas é adaptado a essa realidade. Então ele tem que ser adaptado, conversado a partir disso, né? E depois, o padre Rui Marim diz que o horário e a lista de inclinações mais a reprimir e os bons hábitos que precisa fomentar deve estar também no plano de vida. E ele diz que o cumprimento deve ser severo e perseverante, ou seja, aquela alma, ela deve ter, aquelas almas que desejam a perfeição devem ser severas no seu plano de vida. Ah, não consegui cumprir meu plano de vida. Retoma, recomeça e vai de novo. Ah, não consegui de novo. Retoma, recomeça e busca fidelidade. Não, jamais. O plano de vida não pode ser alterado frequentemente, senão ele deixa de ser um plano de vida, né? O plano de vida ele tem que ser, primeiro, constante. Por isso que tem esse ensaio primeiro. Porque depois que ensaiou, viu, né, faz, adapta segundo a sua realidade. Existem pequenas alterações assim, muito raras no plano de vida que o diretor espiritual deve estar muito atento por fazer. Ele deve identificar se é por preguiça do diretor espiritual, se é por preguiça do dirigido ou se é realmente porque é necessário. Depois, São José Maria Escrivá. Né? O que São José Maria Escrivá fala sobre o plano de vida? Ele diz que o plano de vida é o conjunto de práticas de piedade e de costumes cristãos que balizam o dia, com momentos dedicados exclusivamente ao trato com Deus e às contínuas referências ao Senhor. Então, o plano de vida é o quê? Um conjunto de práticas de piedade e de costumes cristãos que vão sustentar o nosso dia, onde nós vamos nos dedicar em alguns momentos exclusivamente a Deus e às contínuas referências ao Senhor. Então, essas referências elas são feitas pelas jaculatórias, pelos oferecimentos de obras e tudo mais. A expressão conhecida na literatura de seu tempo talvez tenha sido tomada do livro Plano de Vida, publicado em 1909 por São Pedro Pobeda. Né? Então, São José Maria Escrivá, ele já conhece esse título, Plano de Vida, e de fato ele pega bem firme com relação ao plano de vida, ao ter um plano de vida, a ter ordem, certamente pelo conhecimento que ele teve, ele conviveu com esse santo, São Pedro Pobeda, que escreveu um livro que foi publicado em 1909, chamado de fato Plano de Vida. E diz lá no caminho, São José Maria Escrivá, se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. Eu não sou do Opus Dei, né, para quem queira perguntar e tudo mais, mas cito São José Maria Escrivá como um santo, né, que contribuiu com a sua doutrina espiritual para cada um de nós, ainda mais sobre esse tema. Né? A gente não pode ter determinados preconceitos, né? A gente às vezes vai fazendo partidos na igreja, é do Opus Dei, é do movimento tal, não, quero ouvir esse santo não, isso não existe. Então, essa doutrina espiritual de São José Maria Escrivá é uma graça para nós na igreja. Né? E uma contribuição pessoal, uma contribuição minha, né, com relação a isso ao plano de vida. Né? O plano de vida, ele é a ordenação do dia para Deus através de práticas de piedade e das ações todas oferecidas e realizadas com um zelo de amor por Deus. Então eu tentei fazer um resumo dessas outras definições todas para falar sobre o plano de vida. Então o plano de vida é a ordenação do dia para Deus através de práticas de piedade e das ações todas oferecidas e realizadas com um zelo de amor por Deus. Outra coisa que eu aconselho a vocês, né?
como fazer um plano de vida? Vamos lá. Pega no seu computador, né, faz uma tabela. Geralmente de segunda a sexta, pelo menos, porque sábado e domingo às vezes oscila muito. Vai lá no Excel, vai lá no Word, faz lá uma tabela. Coloca em cima os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aqui os horários, seus horários desse lado. Aí você começa. Primeira coisa que você tem que estabelecer num plano de vida: um horário para acordar, um horário para despertar. Porque a partir do horário de despertar, você vai educando também a vontade. Como nós dizíamos, não basta que eu saiba os princípios morais. Agora eu preciso ter uma vontade firme, educada, que me permita dizer sim para Deus. Então essa vontade só é educada pelas renúncias. E dizer também São José Maria Escrivá do minuto heróico. O despertador tocou, você levanta, né? O despertador tocou, não é o que você vai ficar rolando na cama, né? Vai para lá, vai para cá, né? Resolve isso, resolve aquilo. Aí pega o celular, começa a ver mensagem. Primeira coisa, gente, quando você acordar, fale primeiro com Deus, depois com os homens. Faça primeiro a sua oração, depois você vê as notícias, o mundo. Se você já começa o dia vendo o seu celular, vendo suas mensagens, isso estraga a gente. A gente deixa de verdadeiramente ter intimidade com Deus. Porque Deus espera ali o meu bom dia, né? Deus espera ali as minhas disposições para Ele. Deus espera ali que eu já inicie meu dia levantando e rezando, já fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Rezando a Ave Maria, saudando a Virgem Maria, saudando meu anjo da guarda. Então, aquela alma que levanta e fica enrolando na cama, aí vai, pega o celular, nunca vai ter nada na vida, nunca vai ter um propósito, nunca vai avançar, porque vai ficar estagnada. Uma alma que se levanta deve se levantar primeiramente para louvar a Deus, para bendizer a Deus. Depois ela se preocupa em falar com o mundo. Depois ela se preocupa em ver o Instagram, a internet, as notícias todas do mundo, mas primeiro Deus. Nós temos que ter isso como um firme propósito de seriedade de vida, né? Para quem recebe oração ou evangelho pelo celular, por exemplo, né? Então, não é necessário ver o WhatsApp ali, né? Vai lá no site do evangelho, né? Pega aquilo ali, né? E tudo mais. Não precisa diretamente ir para ali. Mas se você for, vá com esse propósito de ver só o evangelho, não ficar lendo as mensagens e tudo mais. Depois você vê isso. A gente tem tempo para isso. O descumprimento do plano de vida é matéria de pecado mortal? Não, salvo se o diretor falar, né? Se o diretor falar assim, se você descumprir isso aqui, né, eu coloco isso aqui sob pena de pecado mortal. Os momentos de oração em comum não substituem as orações privadas, correto? Tanto a oração privada quanto a oração comum tem o seu valor. Mas a oração privada, de fato, ela vai fomentando na gente a intimidade verdadeira com Deus, né? Porque eu posso estar ali no bonde, entre aspas, né? Estar com todo mundo, mas não estar realmente rezando, né? Então é isso que eu estava falando, né? Pega lá no computador, faz essa grade de horários, essa tabela, e faz realmente uma tabela ali dos seus horários. Estabelecendo um horário para acordar, você vai fazendo todas as outras práticas do dia. O que precisa ter na sua prática diária, ali no plano de vida? Primeira coisa que tem que ter, oração mental. Não pode faltar oração mental na vida de nenhum cristão. A gente tem que começar a fazer oração mental todo dia. Padre, não consigo, né? Começa com 5 minutos por dia. Depois que você adquirir constância nos 5 minutos, aumenta para 10. Quando você adquirir constância nos 10, aumenta para 15. Né? E assim por diante, até chegar pelo menos em 30 minutos ali, né? Que seria o ideal, 30 minutos por dia de oração mental. Caso não tenha um diretor e monte sozinho um plano de vida, o descumprimento torna-se pecado mortal? Não, né? Nenhum. Que é um propósito seu ali pessoal, né, de crescimento e tudo mais, porém tem a necessidade ali de ser o mais fiel possível e quando cair, talvez confessar ali a sua negligência ou a preguiça ou então a desordem. Isso seria interessante de se confessar, né? Aí você, depois que fizer esse plano de vida, essa tabela de horários, você bota ali o que é fixo. O que é fixo no meu dia? Eu trabalho de tal a tal hora, eu tenho um curso, sei lá, na quarta-feira, eu tenho academia às 8 da manhã,
e eu tenho tal coisa aqui. Então você vai começar a colocar aquilo ali que é fixo no seu dia. Tendo o que é fixo, eu agora tenho os momentos livres. Que agora eu preciso encaixar ali, nesses momentos livres, os meus horários de oração. Então, o que não pode faltar no plano de vida? Oração mental, Santo Terço, leitura espiritual. Quando se fala de leitura espiritual, você está se falando de leitura de um livro espiritual, também das Sagradas Escrituras, Evangelho do dia, ou outra passagem da Sagrada Escritura, um outro roteiro bíblico que você queira seguir, mas tem que ter ali leitura espiritual. Então é bom que a gente comece também com a leitura da vida de algum santo. É importante a gente conjugar isso, principalmente os seminaristas, né? Conjugar um livro de uma espécie de meditações espirituais, imitação de Cristo, combate espiritual, Filoteia, prática do amor a Jesus Cristo, esses livros todos, né? Sacerdote para o terceiro milênio, A Selva, Ensino IESO, esses livros são interessantíssimos para os seminaristas. E também você precisa conjugar ali a vida de um santo, uma biografia de santo. Nunca deixar de ler a vida dos santos, porque senão a gente começa a ler a nossa própria vida. A gente começa a ficar autocentrado, então é importante isso. Estando na vida religiosa, eu devo formar o plano de vida com consciência dos meus horários do convento, correto, claro. Estando na casa dos meus pais, devo ter um segundo plano para esta outra realidade? Com certeza. Então, existe um plano chamado plano de férias, né? Existe um plano de férias também que a gente sempre deve fazer ao ir para casa. E esse plano deve incluir visitar, né, a nossa família, de fato a minha oração ali naquele dia, os horários que eu vou acessar a internet, para não ficar perdido ali naquele momento, o horário que eu vou à Santa Missa. Então tudo isso deve estar compreendido. Depois, quando você estabelecer isso, né, oração mental, leitura espiritual, o Santo Terço, né, você deve colocar isso e começar a encaixar ali nos horários livres de cada dia. Às vezes você vai rezar o terço de noite, porque você tem de manhã, sei lá, ou talvez um médico ali, então uma natação, uma coisa nesse sentido, e você vai vendo aquilo ali, né, encaixando no seu dia. Depois, o que você precisa ter no seu plano de vida? Frequência aos sacramentos. Você precisa buscar o máximo possível, né, ir mais vezes na semana à Santa Missa, por exemplo. Ir fazer a sua comunhão, a sua confissão tem que estar compreendida ali. Depois, tem que ter também visita ao Santíssimo Sacramento, principalmente os seminaristas, principalmente, né, os sacerdotes, as religiosas, fazer orações fora daquelas orações que são as obrigatórias do seminário, do convento. Né? Ir à capela não simplesmente nos horários obrigatórios da casa, mas eu tenho que ir à capela também nos horários em que eu não estou obrigado, quando o sino não toca, porque isso me ajuda verdadeiramente a formar a minha decisão por Deus. Isso é ótimo. Gente, sempre que fizer uma pergunta, coloca assim, pergunta, em caixa alta, porque se eu ficar olhando todas as mensagens ali, eu fico perdido aqui no raciocínio. A prática da Lexio Divina é entre meditação e leitura, ou meditação é diferente da proposta da Lexio? A oração mental ela é diferente da Lexio Divina. A oração mental ela tem uns passos a serem seguidos, né? Elas têm toda uma introdução ali interior e ela demanda, né, outras coisas. Né? Tem explicando isso um pouquinho lá naquele meu vídeo lá do YouTube. Ofício de leitura satisfaz a leitura espiritual? Não. O ofício de leituras é ofício de leituras. Né? Ali também é uma leitura espiritual, mas tem que ser uma leitura espiritual pessoal. Uma leitura espiritual que vai ser adequada a partir do seu diretor espiritual, que vai te dar ali uma leitura própria e tudo mais. Padre, se eu sou convidado para a missa de última hora, é bom que eu deixe de ir por obediência ao plano ou é errado? Para a missa? Não, se você não foi à missa ainda, você tem que ir à missa, né? Eu tenho que ir, sou convidado de última hora, né? Você vai ponderar ali. Eu não fui à missa ainda, claro que você tem que ir à missa. Né? Nada supõe ali, nada substitui a Santa Missa ali no plano de vida. Fui convidado para ver um programa de televisão agora na hora da minha leitura espiritual. Não, eu vou me colocar no meu quarto, vou fazer a minha leitura, 10 minutos por dia, e volto lá e assisto. Isso a gente tem que ter clareza, né? Que com o plano de vida, o plano de vida ele expõe as nossas fragilidades
e a nossa inconstância. Então isso é importante que a gente entenda. O plano de vida ele vai educando a gente, que a gente vai vendo, caramba, como eu sou difícil para me decidir por Deus, como eu sou difícil para fazer minha decisão ali pelo Senhor. Depois, uma outra coisa que não pode falhar no plano de vida, né, que não pode faltar, é o exame de consciência. Todos os dias nós temos que fazer o exame de consciência. Ao final do meu dia, eu devo rezar o meu dia junto com Deus. Né? Eu devo chegar no final do meu dia e dizer, Jesus, quero te agradecer porque hoje eu consegui acordar no horário, eu consegui fazer minhas orações. Senhor, mas eu quero te pedir perdão porque hoje eu faltei com a caridade nas palavras com aquela pessoa. Jesus, me dá graças para amanhã, eu ser mais fiel, eu ser mais paciente. Me dá graças, Jesus. E você vai fazer isso em 5 minutos. Isso é básico no final do dia. Porque você vai adquirindo o que nós dizíamos, aquele aspecto da vida espiritual fundamental chamado autoconhecimento. Porque tendo autoconhecimento, você sabe o que você precisa vencer e o que você precisa, de fato, usar como virtude para combater aqueles vícios. Outra coisa que eu aconselho a vocês, ter o plano de vida num lugar visível. Imprime o plano de vida, deixa lá no seu quarto. Coloca lá no seu plano de vida. Né? Precisamos ter especificado o tempo na visita ao Santíssimo para criar constância? Sim. Geralmente 15 minutos por semana. Né? Sei lá, eu não posso ir mais vezes na semana. Então, vou fazer pelo menos 15 minutos por semana. E que seja uma oração espontânea. Que você não leve... Às vezes pode levar talvez aquele livro de Santo Afonso chamado Visitas. Aquele livro é fantástico, é um tesouro. Né? Então você coloca ali, leva aquele livro Visitas, talvez rezar junto com aquele livro ali na Capela do Santíssimo, estar ali fazendo aquela visita e realmente Jesus está presente ali fisicamente. Então aquela é uma graça que nós não podemos negligenciar na nossa vida espiritual. Padre, quando a gente quer assistir todos os vídeos religiosos, assistir o vídeo do Padre Paulo Ricardo, rezar com os 20 Instagram católicos e acaba não rezando, conta? Não, né? Conta para nossa pena no inferno, né? A gente vai fazendo tudo e depois não faz nada, né? Então, até isso deve estar no seu plano de vida, porque a gente não pode abraçar o mundo. O plano de vida ele ajuda a gente a estabelecer um objetivo. Então, quando a gente estabelece um objetivo, eu tenho que saber qual é o horário que eu tenho para as conferências espirituais. Aí, sei lá, eu tenho um horário lá pela tarde, um horário pela noite, onde eu realmente vou assistir um vídeo do Padre Paulo Ricardo, e ali aquela conferência espiritual ela vai me ajudando. Então isso é importante que a gente possa discernir, porque senão a gente fica numa chamada preguiça agitada. A gente fica na preguiça agitada e a gente começa a fazer tudo, mas não faz o essencial. Então isso é a preguiça agitada, é aquela pessoa que você olha, ela está sempre correndo, mas depois você pergunta o que ela fez durante o dia inteiro. Ela fez tudo menos aquilo que ela tinha que fazer. Então essa é a preguiça agitada, entendeu? Oração mental, frequência, Santo Terço, leitura. Uma coisa que eu aconselho também para quem é casal, né, para os casais, para que eles tenham vida matrimonial, para que tenham também no plano de vida um dia, ou seja, um momento em algum dia do plano de vida, um momento para o casal. Então que o casal tenha esse momento para eles. Como se fosse um momento mesmo do namoro, né? Não é um momento para DR, não é um momento para discutir relações. É um momento realmente para ter convívio, para crescer intimidade. Que o crescimento da intimidade ele é diário. Então, para ter esses detalhes de carinho. Onde o casal entende que a sua vocação primeira é a vocação esponsal, né? E não a vocação maternal, paternal. Ela é a segunda vocação dentro da sua vocação matrimonial. Mas a primeira é a vocação esponsal. E ela não pode ser negligenciada sob pena de nos fazer perder a salvação. Padre, tem algumas referências. O que não pode faltar no plano de vida? Vamos lá. Oração mental. Frequência aos sacramentos. Santo Terço. Leitura espiritual. E exame de consciência. Semanalmente,
adoração ao Santíssimo. Geralmente nas quintas-feiras seria um bom dia, né? Que é um dia eucarístico para toda a igreja. Uma outra coisa que eu aconselho é que mensalmente todos pudessem fazer um recolhimento pessoal. Né? O que é isso? Você pode ir para uma igreja que você sabe que é mais silenciosa, ou um convento que você sabe que fica aberto, e talvez pegar ali, sei lá, de 8 a meio-dia, sei lá, de 2 às 6, e ficar ali na igreja, né? Você leva os seus livros espirituais, leva o seu terço, e você fica ali no momento de recolhimento pessoal diante de Jesus. Você sabe que a sua igreja fica aberta nesse período? Né? Estabelece um dia mensal, um dia no mês para você ir para a igreja e ficar ali algumas horas. Então você faz o seu recolhimento pessoal. O seminarista já tem isso no seminário. Espero que todos os seminários tenham recolhimento pessoal. Então isso seria muito fundamental. Né? Então, geralmente é comum que os seminários tenham recolhimento mensal. Não sei se em todos os seminários do Brasil, mas seria muito importante. No caso da vida do casal, podemos incluir momentos de oração juntos no plano, seria essencial. Esse momento do casal rezar junto, principalmente quando tem filhos, né? Ou rezar o terço juntos, ou no momento da mesa, né? Colocar ali as orações, a semana. Isso é fundamental também para o crescimento da família. Então esse recolhimento pessoal, como eu dizia, é exatamente esse momento que você vai para uma igreja que você sabe que fica aberta ali durante o dia, que você sabe que tem silêncio ali, que você pode ficar ali. Então vai para aquela igreja, né, estabelece um dia no mês para você fazer essas horas de recolhimento pessoal. Né? Como eu dizia, vai lá, chega lá às 8 da manhã, abre a igreja, fica ali até o meio-dia, vai às 2 da tarde, fica ali até às 6 da tarde, até às 4 da tarde, ou então uma horinha de recolhimento pessoal. E fica ali, né, dependendo do seu plano de vida, dependendo da sua capacidade de horários, e fica ali em silêncio, né, porque, como diz Martha Robin, ela diz que o silêncio, ele não dá a Deus, mas Deus se dá no silêncio. Isso é tão bonito, né? O silêncio, ele não dá a Deus, mas Deus se dá no silêncio. Vamos agora para as leituras espirituais. Diz o padre Tanqueray: as leituras e conferências espirituais completam e prolongam a direção espiritual. Então, a leitura espiritual, ela é como se fosse uma direção espiritual, segundo o padre Tanqueray, uma direção espiritual escrita. Um livro espiritual é, na realidade, uma direção espiritual escrita. Uma pregação é uma direção espiritual oral, feita para várias almas simultaneamente. Então, aqueles que não têm diretores espirituais, né, busquem os conselhos, né, do padre Paulo Ricardo, né, dos sacerdotes que fazem esse apostolado online. Isso, como diz o padre Tanqueray, é uma pregação, é uma direção espiritual oral. E o livro espiritual, ele é uma direção espiritual escrita. Então pegue esses bons livros espirituais, A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, O Combate Espiritual, de Dom Lourenço Scupoli, A Alma de Todo Apostolado, de Dom Chotar, para os seminaristas, A Selva, de Santo Afonso, O Ensino Ieso, A Regra Pastoral, de São Gregório Magno. São livros que são fundamentais para nós. Né? E depois a utilidade das leituras e conferências espirituais. Qual que é essa utilidade? A primeira coisa que o padre Tanqueray fala é que, em primeiro lugar, está a Sagrada Escritura. Né? As almas verdadeiramente espirituais, piedosas, põem suas delícias nos santos evangelhos. Neles elas encontram os ensinamentos e exemplos de Nosso Senhor. Não há coisa melhor para formá-las em uma piedade sólida, nem mais eficaz para movê-las à imitação do Mestre. Há uma forma correta de ler a imitação de Cristo? Depende. Né? Você pode ler como uma leitura espiritual, uma leitura mais corrida,
ou você pode fazer como uma leitura meditada na oração mental. Depende um pouco do seu temperamento. Por exemplo, se você tem um temperamento sanguíneo, você não pode pegar livros muito densos. Você não pode pegar livros muito pesados para ler, para fazer oração mental, senão você não extrai muito conteúdo. Então é bom que você pegue, sendo sanguíneo, máximas curtas. Por exemplo, pega lá os Provérbios, o livro dos Provérbios, o livro do Eclesiástico, pega o Caminho de São José Maria Escrivá, que são frases curtinhas, que você pode ir tirando dali esses ensinamentos. Então esses são os livros geralmente para os sanguíneos. Se você é colérico, aí sim a Imitação de Cristo é muito bom, porque a Imitação de Cristo ele coloca ali o colérico na humildade, ele vai rebaixando, né, o nosso orgulho, vai pisando o nosso orgulho, mostrando que nós somos nada. Então isso é muito bom, a Imitação de Cristo é um excelente livro para os coléricos. Para o melancólico, né, o melancólico ele facilmente ficaria com as partes mais negativas da Imitação de Cristo, né, sobre o nada dele, porque ele facilmente medita sobre o nada, que ele é nada, que ele não presta, que ele não vale nada. O melancólico pega mais essas partes. Então seria necessário que ele pegasse verdadeiramente um livro que meditasse mais sobre a misericórdia, a bondade, o amor de Deus, sobre a dignidade da alma dele. Por exemplo, o Diário de Santa Faustina, a Filoteia de São Francisco de Sales, que ele pegasse livros que exaltassem, né, a sua dignidade, né, a vida espiritual, que é de um cartucho, Esse seria interessante. E para os fleumáticos, né, os fleumáticos eles precisam de livros que tenham vivacidade, né, que tenham realmente descrições, né, que realmente sejam bem descritivos, imagéticos, assim, porque ele precisa entrar na oração com uma imagem, para que aquilo fixe o coração dele, né, que de fato faça aquilo comover o coração dele, a piedade. Então isso é essencial para um fleumático. O fleumático ele poderia ler, por exemplo, as máximas eternas de Santo Afonso, a Paixão de Cristo, né, de Santo Afonso também, seriam livros bons para o fleumático, fazer oração mental, né? Depois, o Padre Tanqueray fala dos escritores espirituais. Se escolhermos os melhores, especialmente entre os santos, serão para nós mestres e conselheiros. E depois sobre as conferências espirituais. As conferências espirituais são pregações, né? São pregações. Essas conferências possuem duas vantagens sobre as leituras. As conferências elas vão se adaptar melhor às necessidades específicas dos ouvintes, né? Porque o que está pregando ele vê a reação daqueles que lá estão e tudo mais e começa a adaptar a sua pregação aos ouvintes. E depois elas são mais penetrantes, geralmente, as próprias pregações, do que muitas vezes uma leitura. E ele diz, como ter proveito nas leituras e nas pregações espirituais? Primeiro, ele diz, para extrair real proveito dessas leituras e conferências requer-se um grande espírito de fé, fazendo-nos ver o próprio Deus no escritor ou no pregador. É Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Então, a primeira coisa, para a gente tirar proveito das leituras e das pregações, nós precisamos ter espírito de fé. Sabendo que ali naquele livro, naquele homem que está pregando para mim, é Deus que está falando no meu coração. Segundo, o segundo requisito é o desejo sincero de santificar-nos. O fato é que obtemos proveito das leituras e conferências espirituais apenas na medida em que buscamos nelas a nossa própria santificação. Então, isso é fundamental para a nossa vida espiritual. Entender aí que nós necessitamos verdadeiramente santificar cada uma das nossas ações, santificar tudo aquilo que temos a partir do espírito de fé e de uma busca sincera pela nossa santificação. Muito bem, eu queria pedir a Ana, né, que está nos ouvindo agora, que ela pudesse fazer um favor para mim. Eu quero primeiramente agradecer
a todos vocês por nos acompanharem nesses cursos ao longo desses dias. Chegamos ao final do curso de férias. Nós sempre fazemos presencialmente e esse ano, pela providência de Deus, nós alcançamos muito mais do que nós alcançamos quando nós fazemos presencialmente, né? Alcançamos pessoas que nós não imaginávamos, pessoas de outros países. Então essa é a graça também da internet, né? De usar bem a internet. Então, através também da correspondência de cada um de vocês, agradecemos a todos vocês. Que Deus possa abençoar, possa santificar a cada um. E esse curso ele é promovido pelo Seminário São José, o Seminário São José do Rio de Janeiro. Então eu vou pedir à Ana que ela poste, por favor, o link é um link que vocês podem acessar com um arquivo, onde vocês vão encontrar ali um código que você pode, se quiser, fazer uma doação por, esqueci o nome daquilo, né? Aquele negocinho, aquele QR Code, né? Você pode fazer uma doação para o seminário se você quiser, tá bom? Então a Ana vai postar, é um link do Google Drive, vai abrir um arquivo, nesse arquivo explica ali como você pode entrar em contato com o seminário para ajudar, se você pode depositar. A Ana acabou de postar aí o link do Google Drive. Quem puder, né, ajudar o nosso seminário, os nossos seminaristas. Né, eu já sou padre e hoje me alegra muito poder ajudar o seminário, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, por todas as ajudas. Que Deus possa abençoar, santificar. E meu canal do YouTube é Fraternidade da Imaculada, Fraternidade da Imaculada. E o meu Instagram é mateus.muniz.aquino. Agradeço a todos vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus. Que Deus possa fazer com que vocês propaguem, né? Esses ensinamentos. Não retenham para vocês, né? A sabedoria, quanto mais partilhada, né, mais ela cresce na gente. Então, e nesse curso, conforme eu fui estudando para poder passar essas aulas, mais eu consegui aprender. Então, eu não consegui terminar ainda os slides para poder mandar para vocês. Então, provavelmente na semana que vem, eu vou tentar terminar e eu posto lá na matéria do nosso site. Tá bom? No site do curso de férias, lá na nossa matéria. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Né? Repete Instagram. O Instagram é mateus.muniz.aquino. Estou até pensando em fazer esse curso no meu Instagram. Acho que vai ajudar também outras pessoas que não se inscreveram aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Rezem por mim. Estarei rezando por vocês também. Vou dar a bênção agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição, de São José e de nossos santos anjos da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Qualquer dúvida com relação ao curso, mandem uma mensagem lá para o curso de férias, para o WhatsApp do curso, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Quantas pessoas tem hoje aí no curso? Quantas tinham na aula, durante a aula? Não tinha visto. 104, 107. Deus abençoe. Que bom, né? Quantas almas alcançadas. Fiquem com Deus. Salve Maria.